Oi, meu nome é Júlia. Oi, meu nome é Henrico. E esse é o Gêmeos em Prosa, um podcast em que dois irmãos gêmeos conversam sobre arte, cultura pop e o que mais vier à cabeça. Bom, gente, mais um episódio aí sobre o Oscar. Gostaria de começar ele primeiramente pedindo desculpas, porque eu tô um pouquinho sem voz, mas eu acho que vai dar tudo certo, espero que dê pra me entender. Júlia passou o final de semana cantando no karaokê, vai, manda Sim. real, manda real. Eu forcei demais a barra, cantei a Adele, e aí eu acabei com a minha voz. As minhas cordas vocais estão cobrando. Sim, gente, mas seguimos adiante com nossa cobertura de Oscar. Esse é o episódio final, antes da cerimônia, né? Ele tá saindo na semana da cerimônia. E, na verdade, a gente queria também pedir desculpa por conta da falta de episódios em fevereiro. Nossa vida estava um caos. A Júlia passou, umas 3 semanas de andarilha em São Paulo. Eu fiquei sem casa esse tempo todo. Inclusive, é o primeiro episódio que eu gravo na minha casa nova. Eu me mudei literalmente hoje, então estou aqui e estamos gravando. Uhul! Então, assim, fevereiro realmente foi um ano. Foi realmente um ano. Foi um ano. Então, assim, fevereiro realmente foi um mês meio caótico, mas a gente não podia deixar de fazer um outro episódio sobre Oscar e, enfim, principalmente agora que a corrida tá começando a ficar cada vez mais eletrizante. E, né, Júlia, da mesma forma que a gente falou no episódio anterior, porque o nosso episódio sobre o Agente Secreto lançou assim que as indicações saíram. E a gente fez previsões e tal, mas como nós mesmos falamos naquele episódio, tudo podia mudar. E no fim das contas, tudo mudou mesmo, né? Sim, desde que a gente gravou o nosso último episódio, muita coisa tá diferente. Inclusive, a gente gravou na semana passada um Reels e um TikTok, chame como quiser, e publicamos nas nossas páginas do Instagram e no TikTok. Vão lá conferir. Sim, gente, sigam a gente no Instagram, no TikTok, em @gêmeosemprosa e @gêmeos.em.prosa. Estamos aí nas redes, interajam conosco. Sim, e eu trouxe um pouquinho do que como está o Agente Secreto dentro dessa corrida do Oscar atualmente. Na semana passada, fecharam as votações, né, Henrico? Então agora Sim. Realmente não tem muito o que mudar daqui pra frente. Agora é torcida e meio que entender o cenário do que veio acontecendo no decorrer desse último mês aí, da corrida. Mas enfim, caso você não tenha escutado o nosso último episódio, a gente falou um pouquinho sobre o filme do Agente Secreto, que é o filme que tá representando o Brasil dentro das premiações. E a gente discutiu um pouquinho também sobre as chances do filme dentro do Oscar. Falamos um pouquinho sobre alguns outros indicados, levemente, né? Não tínhamos assistido a maior parte dos filmes, então a gente não tinha muito base. Vários deles saíram no cinema depois. Mas agora a gente assistiu. Mas agora nós vimos. A gente viu a maior parte de todos eles. E assim, muita coisa mudou mesmo. Eu acho que a gente tava com um espírito meio derrotista naquele episódio, porque desde maio... Realmente, o cenário não tava muito favorável, né? Então, é que o Agente Secreto, ele alavancou muito rápido na campanha justamente por ele ter, começado com os 2 pés na porta em Cannes, assim, e qualquer filme que recebe holofotes em Cannes já tem basicamente meio pé no Oscar, assim. Então a gente tinha muita expectativa. No fim, o filme não recebeu tantas indicações quanto poderia, né? O Kleber Mendonça Filho não foi indicado em roteiro nem em direção. A gente imaginava indicações em fotografia também, até direção de arte, né? Que é o design de produção. Então, assim, muita coisa o Agente Secreto poderia se encaixar ali, muitas indicações, o que acabou não acontecendo, né? O principal filme internacional que recebeu a maior parte dessas indicações todas foi Valor Sentimental, que foi o filme norueguês do Joaquin Trier, enfim, que a gente discutiu sobre isso no episódio anterior e que a gente assistiu, né, eu e a Júlia, a gente gosta muito desse filme. Sim, é incrível, então, é um ótimo filme. Se vencer não vai ser uma tristeza, né? Pra mim vai ser uma tristeza, mas também, assim, não vou acender tochas, nem ir até você entendeu, a porta não do Oscar, enfim.
Tipo, vai ficar tudo bem, assim. Não vai até os quartéis pedir pela... Mas assim, pela quantidade de indicações de valor sentimental, pelo rendimento do filme em geral, a gente tava um pouco assim, não tem como pro Agente Secreto realmente. Mas no fim, eu diria que a competição tá bem equilibrada, né? O Agente Secreto ainda é o filme internacional mais premiado dessa temporada. E no fim, a gente não sabia naquele momento, inclusive, em quem a Neon ia investir, né? Pra essa campanha. No fim, ela tem investido muito no Agente Secreto, então as nossas chances de fato aumentaram com relação àquele início, né? Sim, quem tá no Twitter viu a campanha do Agente Secreto, assim, tá uma explosão depois do BAFTA. BAFTA, que é o Oscar britânico, né, e um dos principais termômetros pro Oscar em si. E o Valor Sentimental, que era um dos principais filmes, justamente por ser uma produção europeia, enfim, só venceu um prêmio no BAFTA desse ano, que foi justamente o de melhor filme internacional. Mas apesar disso, tipo, todas as outras indicações de direção, atuação, o filme acabou sendo, assim, realmente saiu de mãos atadas praticamente, e isso deu muito gás pro Agente Secreto, justamente por mostrar que talvez o favoritismo de valor sentimental entre os votantes nem seja tão grande assim, sabe? Nossa, a gente nem falou da questão toda de melhor ator com Wagner Moura, que episódio passado tava todo mundo assim, vai ser o Timothée Chalamet, e o cenário mudou totalmente. Com certeza. Todo mundo tava postando muito no Timothée Chalamet, inclusive reiterando que a gente fez o post daquele vídeo que eu gravei na semana passada, e dentro dos comentários tinham pessoas ainda defendendo, falando que acreditam que quem vai ganhar vai ser o Timothée Chalamet, mas, porém, entretanto, a gente vem vendo que a academia não comprou tanto o papinho dele, não comprou tanto a história que ele veio contando com o filme do Marty Supreme, né? Então eu acho que as chances dele abaixaram pra caramba. Então, acho que o principal detalhe que as pessoas perdem, porque assim, naquela época tinha passado o Globo de Ouro e o Critics' Choice, né? E o Timothée Chalamet tinha vencido os dois. Só que o que as pessoas esquecem é que são ambas premiações que não são votadas por pessoas do mercado cinematográfico, né? A academia, nenhuma das pessoas que votam ali estão na academia do Oscar, né? São premiações votadas por jornalistas, críticos, e a premiação tá ali muito mais pra, tipo, dar visibilidade pra aquele personagem, pro ator, pro filme, pra que os votantes da academia assistam o filme, né, e se interessem e vejam que, enfim, a produção existe, do que realmente um termômetro do que será a decisão dos votantes. E o que acontece é que as outras premiações votadas por profissionais do mercado cinematográfico, né, do cinema, né, por atores como o The Actor Awards, que é o antigo SAG, como o próprio BAFTA, e a real é que, na verdade, ninguém ligou muito pra Marty Supreme em geral, assim, o pessoal não votou realmente, tanto no SAG quanto no BAFTA não levou prêmio nenhum dos inúmeros que tava indicado, então assim, realmente acho que o termômetro aponta pra uma situação bem desfavorável pro filme em geral. Em compensação, Pecadores vem seguindo o caminho contrário, né? O cenário tá bem mais favorável tanto pro filme quanto pro próprio Michael B. Jordan como melhor ator. Pecadores, inclusive, como a gente falou no nosso último episódio, bateu recorde de indicações aqui no Oscar e vem surpreendendo todo mundo, rapelando os prêmios, assim, chamando muita atenção. Então eu acho que o cenário tem se favorecido muito pro filme no geral, mas especialmente pro Michael B. Jordan, o que favorece o Wagner Moura também, já que, apesar do cenário favorável ao Michael B. Jordan, não há um favoritismo absoluto com relação a ele. Então a gente ainda consegue manter o Wagner Moura dentro do jogo, porque ele também tem uma história super, super cativante pra contar, né, com relação ao personagem que ele interpretou. E tipo, pra antes que a gente achava que o Timothée Chalamet era uma unanimidade, para hoje em que a situação está equilibrada entre Chalamet, Michael B. Jordan e Wagner Moura, a chance desses votos se distribuírem e de alguma forma esse cenário favorecer o Wagner é muito maior do que se tivesse só um nome igual, sei lá, igual o Adam Brody ano passado, né, que inclusive insuportável com o discurso dele de trocentos minutos, né. Nossa, sério, gente, queria enfiar o meu punho na minha goela de tanta agonia. Eu não aguentava mais escutar esse homem falar. Sério, ele é insuportável. Mas enfim,
dei uma tangente, mas a situação é favorável. Eu não diria hoje, eu não colocaria minha mão no fogo pela vitória do Wagner Moura, mas isso torna a campanha mais interessante de acompanhar do que se a gente só tivesse com o espírito derrotista de isso, vai ganhar e beleza, todo mundo sabe o que vai acontecer. Eu acho que tá mais surpreendente, né? A gente aguarda uma surpresa no final. Eu acho isso mais legal também. Eu diria que a única categoria, principalmente interpretação, que tá 100% cravadíssima, só que isso não me aborrece nem um pouco, é Hamnet. É a melhor atriz. Isso, pra Jessie Buckley, que, assim, pelo amor de Deus, que mulher maravilhosa, perfeita. E acho que foi no Favoritos de 2025 que eu falei que Uma Batalha Após a Outra tinha sido um doce, não meu filme favorito daquele ano, e que me empolgou bastante. Mas a real é que depois de Hamnet, assim, minha cabeça virou completamente. Eu diria hoje que Hamnet é o meu filme favorito do Oscar esse ano. Num geral, assim, de que tenha me tocado. Eu acho a Chloe Zhao uma diretora formidável. Sim, desde quando ela venceu o Oscar em 2021 com Nomadland, até Eternos, que eu defenderei para todo sempre, foda-se. Pessoas não gostam desse filme, mas eu adoro. E, assim, ela demorou pra voltar, mas esse filme é diferente de qualquer coisa que eu já vi, assim. Olha, eu gosto da maior parte dos filmes que se não todos os que eu assisti até agora, ainda faltam alguns. Eu gostei de praticamente todos eles, mas, putz, Hamnet me tocou, assim, de um jeito que eu não sei explicar. Eu chorei igual uma criança no cinema. As cenas são maravilhosas. A Jessie Buckley tá uma diva incrível. Eu tô torcendo muito por ela. Eu acho que, na verdade, assim, o prêmio já é dela. E mesmo se não fosse, é dela no meu coração. É incrível. Esse filme é, tipo, maravilhoso. A Chloe Zhao precisa ganhar o prêmio de direção, porque o trabalho dela aqui é formidável. É assim, de fato, é o melhor filme que eu assisti em muito tempo, assim. Engraçado, inclusive, que ela é a única diretora indicada esse ano, né, na categoria de direção. E ela é a única pessoa entre os 5 indicados que já venceu o Oscar. Então, assim, é pra ver o tamanho dela, assim. E ela merece muito. Eu, infelizmente, duvido que ela vá vencer. Eu acho que esse ano é do Paul Thomas Anderson, com Uma Batalha Após a Outra. Eu acho que ele vai rapelar tudo mesmo. O que eu acho meio chato, porque me lembra um pouco do ano de Oppenheimer, assim, que, tipo, todo mundo meio que já sabia que é isso, tudo ia ser do Oppenheimer, ia vencer filme do ano, e o Nolan ia vencer diretor, e beleza, tá bom. Mas, assim, pelo menos eu gosto do Paul Thomas Anderson, mas pra mim não tem ninguém comparável a Chloe Zhao. Pra mim ela é a vencedora moral pra todo sempre, assim. Sim. E qualquer coisa que ela encosta, fizer ou aparecer, vou defendê-la. Exato, vou defendê-la de tudo e todos. E é isso, assim. Eu diria que Hamnet é tipo o nosso conclave de 2026, que ano passado a gente tava assim com conclave. A gente assim, conclave vai vencer tudo. Eu amo conclave, filme foda. E aí venceu só o roteiro, mas assim. Sim, foi bem triste. Mas com certeza eu acho que Hamnet deve levar mais outros prêmios, assim. E é um filmaço. Mas eu tô sentindo que vai ter mais ou menos a vibe de conclave. Não vai levar todos que merece. Vai, tipo, a atriz e pronta, assim. Eu tô sentindo isso. Eu acho que não vai levar tudo que merece. Até porque eu já não tô vendo levar tudo que merece no resto das premiações. Então, eu acho que o Oscar vai seguir essa mesma linha. Infelizmente. Jessie Buckley levando, vou ficar feliz, assim. É isso. A gente tá se aproximando, então, da cerimônia do Oscar, que vai ser agora, nesse domingo, dia 15 de março. E com a votação encerrada e a premiação se aproximando, a gente decidiu fazer, então, um episódio dedicado apenas à nossa categoria favorita do Oscar, que é a de melhor animação. Se você já acompanha o Gêmeos em Prosa, você sabe muito bem, que é de conhecimento geral, que nós amamos animações. Se deixar, a gente só falaria sobre isso, na verdade. Inclusive, eu acho que é o assunto que a gente mais volta, assim. Se você rodar os episódios, tem, tipo, muitos episódios sobre animação. Todo tipo de tangente, assunto e produção possível, assim. E realmente a gente gosta muito dessa mídia em geral, dessa forma de contar histórias. Ano passado, um dos nossos filmes preferidos também foi Flow, que era o azarão da temporada. E a gente, tipo, vibrou junto e a gente fez um episódio dedicado ao filme. E todo ano a gente sempre olha com muita atenção pra essa categoria
categoria, justamente porque costuma ser uma categoria que, para além de Disney e Pixar, que também são filmes que a gente adora, é uma categoria que geralmente, né, traz luz para filmes e produções muito interessantes dentro do circuito independente, assim, que muitas vezes, né, a gente acaba nem prestando atenção, assim. Então eu acho que, principalmente no quesito visibilidade para esses filmes e pra gente ver o que tá sendo produzido, quais são as tendências para além daquela bolha que a gente acompanha sempre de Disney, assim, é sempre muito empolgante, assim. Enfim, eu adoro a categoria e eu acho que essa conversa vai ser muito, muito boa nesse sentido. Minha parte preferida também, não só da categoria de melhor animação, mas do Oscar como um todo. Eu acho muito divertido assistir novos filmes que talvez eu não teria acesso, mas que eu busco procurar, porque eu ouço falar, por causa da luz que as premiações dão pra esses filmes. E aqui na categoria de melhor animação isso sempre acontece bastante. Como você falou, Flow foi um filme que surpreendeu a gente imensamente, assim, nosso gatinho preto preferido. Só não é meu gatinho preto preferido porque tem a Rubizinha, gatinha da minha república. Então, ele vai perder pra ela. Mas de resto, com certeza. Eu acho até que você citou a Rubi naquele episódio, o que é engraçado. Com certeza, mas a Rubi tem zero personalidade daquele gatinho. Nada a ver. Mas enfim, a ideia hoje é a gente falar sobre os 5 indicados desse ano, que tem filmes muito interessantes, tem escolhas talvez um pouco questionáveis, mas que com certeza vão dar pano pra manga pra gente conversar e discutir sobre esses filmes, porque eles entram aqui, enfim. Mas acho que antes de qualquer coisa é interessante a gente dar um pontapé falando sobre a categoria de melhor animação no Oscar, que por incrível que pareça, ela não existiu sempre. Inclusive, na verdade, o histórico do Oscar com animação, ele é um pouquinho infame, assim. A categoria de melhor animação, ela é super recente. Ela, na verdade, estreou só em 2002. E antes disso, ao longo da sua história, o Oscar pouco reconheceu o potencial e o valor artístico desses filmes. E, na real, quase nenhum filme de animação tinha sido indicado até esse intervalo, assim. E os que foram indicados, os poucos indicados, eles foram reduzidos a prêmios honorários ou os prêmios especiais, que são os Special Achievements, que são uns prêmios não anuais que o Oscar dá para filmes com contribuições excepcionais ao cinema. Inclusive, o último Special Achievement que o Oscar deu foi em 2017, tem um tempinho, né? E aí é interessante, porque esses são filmes que são praticamente esnobados nas categorias principais, ou mesmo nas categorias técnicas, em que eles até podem receber indicações, mas acabam não levando nenhuma, assim. Um exemplo muito emblemático disso é Branca de Neve e os Sete Anões, que em 1938 recebeu o prêmio honorário do Oscar, porque foi, assim, o primeiro longa-metragem em animação de todos os tempos, e o feito técnico daquela porra era bizarra, tipo assim, quer dizer que dá pra animar e dá pra fazer desenhos e eles... Contar histórias com isso, né? E contar histórias profundas e de verdade com personagens. E, tipo, eu consigo sentir empatia por um monte de rabiscos se movimentando, sabe? A premissa toda de você adaptar um conto dessa forma era muito nova, assim. De forma que eu acho que pra gente hoje é um pouco difícil de conceber, porque a gente tá tão acostumado a ver desenho hoje em dia, né? Mas Branca de Neve e Sete Anões, assim, foi um movimento, assim, foi um evento para a história do cinema que, se o mundo fosse justo, teria ganhado o melhor filme naquele ano, mas recebeu um prêmio honorário justamente pela contribuição do filme. E as outras duas animações que foram indicadas antes disso, antes do nascimento da categoria, foi Toy Story, claro, que foi a primeira animação em longa-metragem 3D de todos os tempos, que recebeu indicações em categorias técnicas, não levou nenhuma delas, mas recebeu aquele prêmio de Special Achievement que eu falei. E também teve uma cilada pra Roger Rabbit, que eu acho que é um caso à parte, porque é um filme que mistura animação com live action, o que também era bizarro pra época, mas, enfim, é um feito à parte e também recebeu o Special Achievement e ganhou 3 estatuetas em categorias técnicas, né? Eu acho que tudo isso tem muito a ver com a imagem que as pessoas e nós mesmos, na verdade, temos com relação à animação. A animação ser uma coisa infantil e, mais do que isso, mesmo se a animação for de fato infantil, entre aspas, é esse demérito da coisa infantil.
Eu sinto muito isso, assim, como se foi feito para crianças, então não há profundidade na história, então não há critério técnico nenhum para a realização dela, e não tem nada a ver isso, assim, esse demérito de uma obra porque ela foi pensada para um público que não é adulto, né? E claramente, mesmo com a categoria, esse estigma continua carregando e continua se refletindo no próprio Oscar. Foi em 2002, inclusive, como eu falei, que o Oscar não pôde mais ignorar esses filmes e inaugurou a categoria. Inclusive, o primeiro filme a levar esse prêmio foi o melhor filme do mundo, que é Shrek. Definitivamente. Então... Essa frase não é minha, tá? Essa frase é da Julia. A gente escreve a pauta juntos, né? Inclusive. E aí, quando eu vi que ela escreveu isso na pauta... Gente, mas eu duvido que alguém vai discordar de mim que Shrek é o melhor filme do mundo. É o melhor filme do mundo. Inclusive, se meus irmãos estiverem escutando isso, eles vão concordar comigo. Nossos outros irmãos. Mas enfim, apesar da inauguração dessa nova categoria no Oscar, ele ainda é um prêmio bem periférico, né? Que deixa as animações de lado dentro das próprias categorias técnicas, já que as animações ali só competem entre si, mas elas não são reconhecidas nas categorias principais, o que continua sem fazer sentido nenhum, né? Inclusive nas categorias de maior prestígio, como atuação, direção, melhor filme. E não há nenhuma categoria que foi pensada para encaixar animação. Então, por exemplo, dublagem não é premiado. Seria pra mim uma categoria super válida, já que também diz respeito a critérios de atuação, né? Seria o voice acting, né? Não dublagem, exatamente. Exatamente. Mas sim, é como se a premiação ela fosse moldada para que animações não se encaixassem ali dentro, entendeu? Aí você cria um espacinho ali onde esses filmes meio café com leite, eles vão lá, a gente dá um prêmio para eles fingirem que são importantes, e aí deixa para o lado, e aí depois disso a gente pode ir para realmente os filmes que importam de verdade, que são esses aqui, com gente que aparece na câmera, que aí sim que é legal, entendeu? E aí, tipo, você perde todo o potencial que uma animação pode dar pra um filme, assim, tipo... Porra, gente, a gente acabou de falar de Uma Cilada para Roger Rabbit, assim, que é um filme em live action, mas que ele é uma experiência completamente diferente, justamente pelo elemento animado, pelo elemento lúdico ali, concebido, né, concedido pela animação. Então, assim, é uma descredibilização completa dessa forma de arte que, assim, tá presente na nossa vida, assim, desde que foi criada, né? Sim, totalmente. As animações não entram em indicações dos prêmios principais, inclusive não entram nem nos prêmios de direção, que não faz sentido nenhum, né? Já que um diretor, uma pessoa que dirige uma animação, ela, né, é um trabalho de fato bem aprofundado, você vê diferença do resultado da animação quando ela é bem dirigida e quando ela não é bem dirigida. Como você conduz centenas de artistas pra eles animarem do mesmo jeito que você precisa que animem? Então, assim... Exatamente. É muita gente envolvida e é isso que você falou, é um trabalho super árduo, né? Total. Bom, e na prática, então, quando se inaugura essa categoria no Oscar, a gente vê por muitos anos uma sequência de premiações da categoria apenas pra Disney e Pixar. Então fica basicamente uma lambeção de ovo, né? E tem muito a ver sobre quem vota no Oscar também, né? Esse é um assunto antigo, quando a gente fala de Oscar, inclusive na década passada, esse foi uma das principais polêmicas envolvendo o Oscar, teve a questão toda a campanha, todo o protesto envolvendo pessoas da indústria, né? Daquele Oscar So White, né? Das pessoas apontando justamente como só pessoas brancas eram indicadas no Oscar, justamente porque só pessoas brancas indicavam e votavam, e aí eram pessoas brancas votando em pessoas brancas, e aí toda uma gama de artistas de grupos marginalizados que não era representada ali. E isso tem mudado, né? Eles têm dado mais espaço para artistas internacionais, artistas não brancos, né? Pessoas negras, pessoas de grupos marginalizados, mas ainda a quantidade majoritária é homens brancos de meia idade. E aí, para esses caras que estão um pouco se fudendo pra animação, a animação para eles é o filme da Disney, da Pixar, que o filho deles vai assistir, entendeu? E aí, uma coisa muito emblemática são os Anonymous Ballots, né, que são aqueles relatos de votantes que a crítica especializada divulga, né, que eles conversam com votantes do Oscar, e aí eles divulgam as votações que essas pessoas fazem anonimamente. E aí, geralmente, quando chega na parte de animação, é sempre uma coisa assim, ou a pessoa se abstém porque ela não assiste e não se importa,
ou ela vai falar que, eu vou votar nesse aqui da Disney porque meu filho assistiu e gostou, entendeu? E não existe, de fato, um olhar sensível e artístico pra esses filmes, né, e pro que eles representam. Se são filmes interessantes ou não, entendeu? O que é um absurdo, né? E o que acontece é que esses filmes, como eu falei, né, é uma categoria que dá espaço, né, dá visibilidade para muitos filmes de produção independente, eles acabam sendo periféricos ali dentro da própria indicação, dentro da própria categoria que já é periférica ao Oscar. E aí, enfim, né, é um ciclo de um emaranhado de marginalizações ali. Né? Bom, mas esse cenário, ele tem mudado com o passar desses anos, né? Por exemplo, como a gente citou anteriormente, Flow, que foi a animação letoniana sobre o Gatinho Preto, que ganhou o Oscar de melhor animação no ano passado. Não só ele, como já faz 3 anos, né, que a Disney e a Pixar não são premiadas. Pois é, inclusive é o recorde de anos sem vitórias da Disney nessa categoria, e que provavelmente vai aumentar esse ano, porque K-Pop Demon Hunters vai levar. Esse ano vai levar, com certeza. Tipo, eu acho que é essa grande questão também, que essa é uma das categorias que tá feita, né, esse ano. Pra mim é a mais certeira que tem, assim, que a gente de fato sabe que vai acontecer. Depois de Jessie Buckley em melhor atriz, Guerreiras do K-Pop em melhor animação. Sim. Que é, inclusive, uma animação da Sony Animation, que é a mesma desenvolvedora de Aranhaverso, que é uma franquia que é um sucesso absurdo e que mudou o rumo da indústria de animação, a forma como que animações são feitas e produzidas, assim. É um filme que mudou o jogo e a Sony continua quebrando e desafiando os limites de animação. Eu acho que o estúdio que eu mais me interesso, assim, das produções que eles fazem hoje, assim, no quesito técnico, principalmente. E Guerreiras do K-Pop é um filmaço, e para um ano que foi relativamente fraco para animação, Guerreiras do K-Pop foi a maior febre, né? Inclusive, a gente pode falar agora quais são os filmes indicados, né, Julia? Sim, totalmente. Tô queimando a largada aqui. O Henrico queimou a largada, mas agora, vamos de fato, depois dessa contextualização, vamos de fato falar sobre cada um dos indicados ao Oscar, que são 5 filmes. Guerreiras do K-Pop, A Pequena Amélie, Hélio, Arco, Isotopia 2. Bom, como o Henrico já começou falando de Guerreiras do K-Pop, já deu até o contexto aqui, então vamos começar falando sobre ele, né? Óbvio. Que tem sido a febre do último ano, inclusive com as crianças, todo mundo vendo esse filme, todo mundo viciado nesse filme, e Golden e o resto da trilha sonora como um todo, sendo um dos maiores hits do ano, no topo das paradas, quebrando recordes, o que é, tipo assim, pra mim é um movimento. Inclusive recordes de grupos de K-pop de verdade. Pois é. Golden foi um dos maiores hits da história do K-pop. E é, tipo, muito louco, assim. E, inclusive, eu acompanho mais ou menos K-pop, assim. Eu não sou um grande ouvinte, mas eu gosto bastante de escutar algumas coisas. Mas eu tenho amigas e amigos que escutam K-pop, que acompanham a indústria. E tem uma questão envolvendo isso, né? Porque Guerreiras do K-Pop ainda é um filme norte-americano, né? E aí, um filme norte-americano de personagens fictícias, que são, assim, são músicas feitas por pessoas de verdade, interpretadas por pessoas de verdade. Inclusive, pessoas envolvidas na indústria de K-pop, pessoas coreanas, ou pessoas de ascendência coreana. Então, assim, tudo ok nisso, mas um grupo fictício, tirando o lugar, e uma produção norte-americana ainda, tirando o lugar de grupos de K-pop, grupos coreanos, enfim. E existe um debate em torno disso tudo, mas eu acho que o que exatamente tornou essa produção tão cativante para as pessoas é justamente o quanto ela é relacionável, né, de alguma forma. Quanto ela realmente é humana. Ela surfa numa tendência, ela surfa nessa questão toda do K-pop, que é um dos gêneros que mais cresce no mundo, que principalmente na década passada, assim, rolou um boom com grupos como Blackpink, BTS, enfim, né, não vou chover molhado aqui. Mais que isso, eu acho que além da questão do K-pop em si, é aquilo que você vinha falando também, né? Que ela segue essa tendência de modelo de animação da Sony. É estilizada, tem muitas cores, assim, que vem se mostrando ser o padrão da Sony desde que ela começou a lançar os filmes, ou principalmente a Aranhaverso, né? Que foi bem emblemático nesse sentido. Sim, sim. É uma animação que chama muita atenção. Além disso, a questão do conteúdo mesmo, assim. Uhum. É um filme que constrói uma coisa nova a partir de uma tendência, né? Ele se alicerça nas suas próprias qualidades ali, nos seus próprios méritos, e constrói uma coisa, um legado novo a partir disso. Tanto é que Guerreiros do K-Pop vai ser uma franquia nova, já anunciaram produção de sequência, vai ter aí
sei lá quantos filmes. Depois de terminar a franquia, né, talvez uma trilogia, e vai ter o spin-off, aí vai ter a série pra Netflix, de baixo orçamento, esquisita, que às vezes tem. E aí, enfim. Ah, com certeza isso vai acontecer. Virou uma IP, né? E eu acho interessante isso, porque as pessoas ficam falando que não tem mais espaço pra animação original. A gente vai falar de Hélio já, mas rolou aquele papo quando o Hélio lançou de não, porque vocês não querem assistir a animação original e depois vocês reclamam que a gente não faz animação original, mas vocês flopam na bilheteria e tal. E tá aí, um filme genuinamente original e que, por seus próprios méritos, conquistou o mundo completamente. Sim, e nem foi um filme que passou no cinema no primeiro momento, né? E mesmo assim, quebrou recordes. Bom, mas pra dar um pouquinho de contexto, o filme, ele conta a história de um grupo feminino de K-pop chamado Huntrix, que é formado pela Rumi, pela Mira e pela Zoe, e elas fazem parte de uma linhagem de guerreiras que protegem o planeta Terra de demônios através da música. Mas o que acontece é que elas estão prestes a selar a barreira entre os dois mundos, que eles chamam de Honmun, e os demônios apostam em uma cartada ousada e lançam uma boy band de demônios com o objetivo de roubar os fãs da Huntrix, pra atrapalhar os seus planos. Esses são os Saja Boys. Que são os Saja Boys, é verdade. Inclusive, essa disputa que passa durante todo o filme, né, entre os dois grupos de K-pop é super interessante, né? Eu já ouvi, inclusive, na época, eu lembro que as pessoas discutiam muito, tipo, qual é o seu preferido? De que lado? Como se, tipo assim, de que lado você ficaria, né? Apesar no filme, claramente, os Saja Boys, eles são os demônios, então eles são colocados como vilões, mas muita gente gosta mais das músicas deles do que da Huntrix. Então, eu já vi várias pessoas discutindo qual o preferido, de que lado eles estavam, baseado nas músicas. Inclusive, um destaque para as músicas. Aqui, óbvio que é realmente o grande chamariz do filme. Eu não sei como foi seu primeiro contato. Quer dizer, eu acho que seu primeiro contato com guerreiras do K-pop foi porque eu recomendei, né? Mas assim, eu vi que o filme existia e falei, ok, é um filme da Sony, interessante, mas assim, que esquisita a premissa, vamos lá. E aí, depois de um mês, mais ou menos, o filme lançou, assim, tipo, o hype tinha passado, mais ou menos, pelo menos aquele hype grandão, né, aquele hype maior, bem quando lança, assim. E aí, eu fui assistir deitado na minha cama no meu celular, tipo, meio, beleza, tô assistindo isso aqui e tal, interessante. Aí o filme começa com uma introdução que mostra as guerreiras no passado, né, e elas passando a linhagem até chegar nas Huntrix, enfim, interessante e tal. E aí mostra elas no avião, que aí realmente quando começa a primeira música. E aí quando começou a primeira música, eu, tipo, tomei um susto, né, porque assim, eu não tinha escutado nada sobre o filme, não tinha escutado as músicas, não fazia a menor ideia de como era. E quando a música começou a tocar, eu fiquei assim, chocado do quão bom era, tipo assim, eu não fazia a menor ideia do quão realmente era uma música de boa qualidade, de uma puta qualidade, assim. E eu acho a sequência de introdução desse filme fantástica, assim. Tipo, Golden é o maior hit, mas eu tô um pouco me fudendo pra Golden. How It's Done é a minha favorita. E é muito foda essa música. E é tipo a sequência toda de batalha com elas cantando. Aí tem o rap envolvido e um beat, inclusive tem uns elementinhos de funk, se você prestar um pouquinho de atenção. Mas geralmente K-pop é essa salada mesmo de várias coisas. Então, tipo, tudo faz muito sentido e é muito empolgante, assim. E eu terminei essa sequência, assim, completamente alucinado. Meu Deus, esse filme é muito foda, o que eu vou assistir agora? E é, tipo, realmente é a melhor intro, assim, possível pra, tipo, te engatilhar pro filme na melhor energia, assim. Sensacional. Pra mim, assim, quando lançou o filme, eu me lembro de meio que, tipo, eu acho que eu não vou assistir isso, né? Animação, principalmente, assim, quando eu bato o olho e vejo que a animação é ligada ao estúdio da Netflix, eu sempre fico, tipo, nossa, tá bom. Mais uma coisa meio sem gracinha que vão lançar. Então, eu, de fato, não planejava sentar e assistir. Eu provavelmente assistiria de qualquer maneira, assim, como você fez. Tipo, deitada na cama, eu quero colocar um negócio pra dormir. E acabar colocando. Como eu já vi inúmeras animações dentro do Netflix desse jeito. Mas aí, tipo assim, passou mais de mês, e aí foi quando você assistiu que realmente você me falou da animação, que era boa. Eu falei, uau, surpreendente. Fiquei surpresa, assim, de pensar, nossa, isso é legal, de fato, vamos nessa, né? E aí, a primeira vez que eu assisti no celular, na verdade, porque eu tava no aeroporto e eu tinha baixado o filme, e realmente, a sequência de músicas, assim, me surpreendeu pra caramba, tanto é que depois eu tive que assistir na televisão, que eu falei, não vai ser suficiente ter assistido no celular de madrugada com sono no aeroporto, vou ter que assistir no TV. E foi uma experiência muito boa.
boa, assim. Cada vez que eu assisto esse filme, ele fica melhor. E eu assisti no cinema depois, né? Porque teve uma passagem no cinema aqui no Verdade. Brasil com sing-along, né? Uma versão sing-along com legenda das músicas e tal. E muito, muito bom. Ah, ninguém esperava que o filme ia estourar tanto, né? Não, jamais. Tanto é que a Sony vendeu pra Netflix, né? Eu não fiquei tão assim, tipo, ai, nossa, que filminho, pelo fato de lançar na Netflix, porque a Sony já tinha distribuído um filme pela Netflix, que é um filmaço, que é A Família Mitchell. Ah, sim. Que eu esqueci o nome em extensão do filme, mas é o Apocalipse lá das máquinas. É Revolta das Máquinas, alguma coisa assim. E é um filmaço. Então, assim, eu vi que a Sony Animation Netflix, beleza. Provavelmente vai ser, no mínimo, interessante, assim. Mas eu acho que o que me surpreendeu foi a questão da música mesmo, que é, tipo, a música era muito boa. Tipo, a animação, beleza, é Sony, ok. Mas, tipo, o fato das músicas serem músicas que, inclusive, eu escuto no meu fone até hoje, e, tipo, adoro, e eu genuinamente gosto delas, assim. E jamais imaginaria. E, tipo, músicas que eu escutaria como eu escutaria qualquer outra música de qualquer outro gênero. Então, eu acho super, assim, emblemático, assim, a questão das músicas. As artistas envolvidas são artistas que eu gosto muito. Tem uma história envolvendo a atriz de voz das músicas da Rumi, né, que é a EJ. Ela não é atriz, né? Ela é a voz pras músicas, que é uma cantora. A EJ tem toda uma história envolvendo ela, que ela é da indústria de K-pop. E aí é legal dar contexto pra quem tá escutando também que o K-pop é literalmente uma indústria. As pessoas entram em uma empresa e treinam por anos, até a empresa juntar você em um grupo ou decidir te lançar solo. E aí você, tipo, treina como se você estivesse indo até o trabalho, assim. E, tipo, desde a adolescência, alguns até desde criança. E a EJ treinou por uns 10 anos numa empresa, e ela nunca teve a chance de debutar num grupo. Ela sempre foi um pouco preterida por ela ser mais alta, por ela ter um timbre de voz mais grave, e aí, enfim, ela realmente não conseguiu encontrar espaço dela ali. E aí, tipo, depois de todo esse tempo, ela virou compositora e tal, e aí ela compôs músicas pra vários grupos famosos. E hoje, ela entrou no projeto do K-Pop Demon Hunters como compositora, ela compôs a maior parte das músicas do filme, e aí, fazendo as demos das músicas, a produção do filme falou, por que você não faz a voz dela mesmo? E aí ela fez a voz da protagonista, e ela meio que conseguiu debutar com o grupo dela através de uma animação, assim. E aí, as meninas que fazem as vozes das Centrix fizeram performance por tudo quanto é lugar, em show da NFL, em programa de TV, e, assim, até dando vazão pra, tipo, fazerem turnê juntas. Então, assim, esse é o nível da febre. E as outras vozes, a voz da Mira é a Audrey Nuna e da Zoe é a Ray Ami, que eram duas artistas que eu já conhecia também e gostava da música delas, que elas são norte-americanas mesmo, né, mas de ascendência coreana. Quando eu vi que elas estavam envolvidas, eu também fiquei super interessado, tipo, que coisa legal. E eu descobri tudo isso meio que depois que eu assisti o filme, né, eu não fazia a menor ideia que essas pessoas estavam envolvidas. Realmente é uma trilha sonora produzida por profissionais, não só da indústria, mas profissionais que acreditavam naquele projeto, que estavam apaixonados por esse projeto, sabe? Inclusive, Golden tá indicado a melhor canção original e provavelmente vai vencer no Oscar. Eu acho que tá, assim, fica bem tete a tete com Pecadores. Que é I Lie to You, né? A música de Pecadores. Mas eu acho que não é tão tete a tete, não. Eu acho que Golden tá bem mais provável de vencer. Mas ambas merecem. Assim, inclusive você tava falando sobre a questão da indústria e tal, o discurso da EJ no Globo de Ouro foi super bonito, foi super legal. E ela não deixou esconder o quanto aquilo foi gratificante pra ela, principalmente como uma pessoa que tinha, entre aspas, ficado de fora da indústria, né, depois de tanto tempo. Então, é legal que ela realmente conseguiu a chance dela a partir de uma animação. E aquele negócio, né, bandas de animação são um sucesso. Vi de exemplo do quanto a gente é fã de Four Town, do Turning Red. Four Town, forever. Four Townies, pra sempre. Nós somos Four Townies de Turning Red, né? Então, eu acho que apostar é aquele negócio, né? Apostar em música sempre dá certo no final das contas, porque música é uma coisa que prende muitas pessoas e elas se comunicam muito mais por conta disso. E é uma história muito interessante, né? A história do filme. Uma coisa que a gente não falou sobre a trama, que é, tipo, super importante, é que a Rumi, que é a principal integrante do grupo, ela é meio humano e meio demônio. A gente não faz a menor ideia do porquê, nem como, nem com quem a mãe dela ficou. Deixa eu tirar. E provavelmente isso vai ser explicado em algum momento, porque eles não vão perder a oportunidade de fazer sequências. Mas a questão toda é que ela
vive em equilíbrio entre esses dois mundos. E tem um diálogo super interessante sobre isso, com a questão, né, da experiência de descendentes da diáspora asiática, como é equilibrar a experiência de viver em um mundo do lado de fora, com seus amigos, na escola, com uma cultura completamente diferente, e quando você tá dentro de casa, a cultura dos seus pais, dos seus avós é outra coisa, e as pessoas do lado de fora não te enxergam exatamente como igual, enfim. Inclusive, Turning Red é exatamente sobre isso também. Mano, então eu acho que a questão toda da tia lá, que adotou a Rumi, que era a melhor amiga da mãe, ela é basicamente a mãe do Turning Red, assim, são basicamente a mesma personagem, só que com muito menos presença no filme, claro. São filmes que o tema se entrelaçam de forma super interessante, assim. É verdade. Nossa, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, mas faz muito sentido. Faz muito sentido. Eles têm muitos pontos em comum mesmo. A questão da pressão, de que você precisa ser perfeito e tudo mais. Sim. Enfim. E Guerreiras do K-Pop, o caminho é realmente que eles vençam o Oscar de melhor animação. Inclusive no Annie Awards, que é o Oscar da animação, que a gente fala, né? Que é a premiação para filmes em animação. Levou as 10 categorias em que foi indicado, inclusive a de melhor filme. Então, assim, meio que eu acho que não tem muita competição nesse caso. Mas, de qualquer forma, a gente tem ainda muito a conversar aqui, porque tem muitos filmes interessantes, além de Guerreiras do K-Pop, né? É, totalmente. A ideia aqui não é que seja um episódio apenas sobre Guerreiras do K-Pop, porque temos outras obras que valem a pena ser faladas. Bom, o segundo filme que a gente vai trazer aqui, que é um outro indicado na categoria de melhor animação, é A Pequena Amélie, que é uma animação francesa independente, produzida pelos estúdios Maybe Movies e Ikki Films, que estreou em Cannes em maio de 2025. É um filme que a gente não conseguiu assistir no cinema, né? Não. Eu não sei se ela tem data de estreia aqui no Brasil. Eu acho que vai acabar passando nos cinemas, mas só mais pra frente. O filme chega dia 12 de março nos cinemas brasileiros. Provavelmente quando esse episódio lançar já vai ter saído o filme, né? Mas sim. No momento que a gente tá gravando não saiu ainda. Inclusive, se já tiver saído e vocês tiverem a chance, assistam no cinema. Eu acho que é uma animação que deve ser legal assistir no cinema. Cara, eu acho que funciona muito. Eu acho que funciona muito pra cinema. Total. Bom, esse filme é uma adaptação do livro Métaphysique des Tubes, de Amélie Nothomb, e o filme acompanha o nascimento e o crescimento da Amélie, que é uma garotinha belga que vive com a família em Kobe, no Japão, nos anos 60. A obra, no geral, ela narra gradativamente a evolução da percepção de mundo daquela criança, porque basicamente o filme começa quando ela está sendo gerada na barriga da mãe dela e depois vai passando até os 3 anos da Amélie. Então, passa por todo esse caminho dela criar consciência de si, né? Tanto é que no começo e no decorrer da maior parte do filme, ela se considera como Deus, pra todos os efeitos. Eu acho isso interessante, porque é um filme que no começo você não entende nada do que ela tá falando que ela é Deus, assim. Mas a minha leitura é uma ideia de você tentar imaginar como seria se uma criança que ainda não conhece nada sobre o mundo, que vai conhecer sobre o mundo e gradativamente conhece sobre o mundo, já tivesse uma consciência formada sobre a sua própria existência. Tipo assim, essa criança, ela sabe que ela existe e ela tem consciência do que tá ao redor dela e de quem são as pessoas ao redor dela. Então, tipo, antes dela nascer, quando o óvulo e os espermatozoides se fecundam e ela vira um feto, como feto, ela já tem consciência formada sobre si mesma. Só que, como naquele momento, tudo que ela conhece do mundo é ela mesma, então, para todos os efeitos, ela é tudo. Então ela é Deus, né? E aí, na cabeça dela, naquela consciência autônoma que ela tem, mesmo não tendo nenhuma experiência de vida, o mundo se molda ao redor dela. Então ela nasce e o mundo se molda ao redor dela, assim. É muito engraçado, assim, quando você assiste. E demora muito pra você pegar também, engatar com a ideia. Tipo, você começa achando meio esquisito. Mas depois, eu acho tão interessante. Depois eu só comprei, assim, e me embarquei no filme e é muito interessante, é muito interessante. Então, eu gostei muito do filme, eu acho justamente por isso, assim, porque eu achei muito legal como ele mostra, de fato, ela construindo a visão de mundo dela. Ela entendendo quem ela é, quem são as pessoas, o que essas pessoas representam pra ela. Até acho interessante que ela começa a ganhar maior personalidade e ela sai do estado vegetativo quando ela tá com 2 anos, né? E ela começa a ganhar personalidade a partir do momento em que ela começa a ter experiências mais sensoriais do mundo. Principalmente quando a avó dela, que chega da Bélgica, leva um chocolate branco pra ela comer.
e dá pra ela comer. E aí é aí que ela meio que desperta, é o despertar para o mundo dela, assim. E aí ela mostra muito essas primeiras experiências dela com o viver em si, né? Que é esse comer, correr, o rir, o brincar, como ela sente que ela tá correndo, então ela tá conseguindo praticamente sair do corpo, ela tá conseguindo transcender a matéria. Tipo, como se fosse isso, assim. Nas palavras dela, assim. Transcender o próprio limite da existência que ela já conhecia. Porque antes, pra ela existir, tanto é que antes ela tava naquele estado vegetativo, né, e no filme é representada como uma bolha. E aí é tipo, como se pra ela estivesse isolada do mundo ao redor dela. Ela não consegue sentir toque, ela não consegue sentir cheiro. As vozes, elas são todas turvas, né, então tipo, é como se realmente ela não tivesse contato sensorial com as coisas ao redor dela. E o chocolate é isso, é o começo de tudo, que imagina, pô, a primeira vez que você sente o gosto de algo gostoso, e é tipo, aquilo é um mundo pra você, tipo, meu Deus. E aí, correr, rir, brincar, explorar o próprio corpo, explorar as texturas das coisas, essa ideia de olhar pra vida enquanto uma brincadeira. E é tipo, uma coisa muito pura, uma coisa muito, muito legal de ver ela depois também descobrindo que viver é uma coisa meio contraditória, também existem coisas ruins. Mais tarde a avó dela acaba falecendo, né, e aí é tipo, nem tudo são flores, né, viver essa contradição constante entre os prazeres e as dores. Então, pra mim, eu acho que o ponto que mais me interessa nesse filme, que mais me deixou, mais me cativou, foi de fato ver ela passar por esse processo de enxergar o mundo com suas nuances, né, porque no começo, a gente vê ela com tudo muito preto no branco. Então, existem as pessoas que ela gosta, existem as pessoas que ela não gosta. Porque ela gosta da avó e ela gosta da babá. Por quê? Porque a avó e a babá conversam com ela, não como se ela fosse um bebê. Não a chamam de bebê, nem nada do tipo. Já os pais... tratam ela como um ser humano, em geral. Já os pais e os irmãos... ela tende a ter um pouco mais de dificuldade. Com o pai e a mãe é um caminho mais fácil, mas a gente vê a evolução dela na relação dela com o irmão mais velho. Que o irmão mais velho claramente tinha ciúmes dela e ficava azucrinando, zoando com ela. E aí ela não gostava do irmão, porque pra ela o irmão era tudo que tinha de negativo no mundo. Depois, quando ela passa por uma experiência de, assim, quase morte, que ela vê emoções no irmão dela, que o irmão ajuda ela, salva ela, ela começa a entender que então as coisas são mais complexas do que parecem. Não é preto no branco. Não é porque ele azucrina ela que ele é o mal, é todo o mal do mundo, ou que ele é uma pessoa a quem ela não tem que ter nenhum tipo de apreço, que as relações são complexas. Então, eu acho que essa é a parte que mais me interessou durante o filme, assim, é ela enxergando como as relações são complexas. A relação de vida, a relação com a família, a relação com a morte, tudo é muito complexo, não é tipo, ela vai embora, por que ela vai embora? É complexo. Não tem uma resposta certa, não é alguém que quer que ela vá. Ela fez alguma coisa e por isso que ela vai embora, por isso que ela morre. Não, tem algumas coisas que a gente não sabe a resposta. E acho que isso é uma coisa que me interessou muito, assim, me chamou muita atenção. Fora todo o contexto histórico ali, aquela discussão com o fato deles serem belgas e estarem no Japão, tudo isso eu acho que muito interessante e eles conseguiram explorar várias coisas em, tipo, 1h10. Tipo, a relação da babá com a criança e aí como a dona da casa ali enxerga essa relação como uma coisa proibida, né, tipo, porque existe todo um trauma sobre a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial e, enfim, várias questões ali e como para aquela mulher, aquela família representa toda a dor que ela sentiu quando o país dela foi bombardeado, então, e aí tem a história super pesada da babá falando como ela perdeu os pais num bombardeio, assim. Sim. Que, inclusive, o filme se passa em Kobe, que é onde se passa o Túmulo dos Vagalumes, que a gente tem episódio sobre isso, a gente tem episódio falando sobre os bombardeios de Kobe. Então, assim, o filme entrelaça isso também, né? Ela fala sobre como a cidade dela foi bombardeada e o jeito que ela descreve... Eu me lembrava exatamente sobre como o Túmulo dos Vagalumes retratava aquilo. E ao mesmo tempo, a forma do filme mostrar a experiência dela era super lúdica, né? Que é tipo, ela cortando as comidas, né? Então quando ela fala de uma bomba caindo, é ela jogando os legumes numa bacia. E aí a queda dos legumes na bacia, o barulho faz um barulho estrondoso, assim, que é uma coisa meio lúdica mesmo, assim. Então eu lembrei exatamente disso, né? Me passou essa lembrança e eu acho que até
até a forma com que o filme trata desses assuntos super complexos acaba indo muito nessa alçada, nessa filosofia de encontrar de que formas eu consigo explorar um ambiente ao meu redor, assim. E é isso, e criar coisas novas através da imaginação. A animação também é super interessante, né? Total. Ela é uma animação 2D com vários elementos de aquarela, então eu acho que isso também dialoga pra caramba com essa mensagem do filme, de o que é viver, dessa visão da criança, do explorar o mundo pela primeira vez. Então, assim, eu acho que é um filme que me surpreendeu muito positivamente, assim. Demorei muito pra conseguir assisti-lo, mas valeu super a pena. Eu acho que é um filme que merece vários louros, assim, e assim, ele não tem chance aqui, creio eu, mas se ele ganhasse, assim, acho que eu não ficaria triste. Acho que é importante a gente olhar pra esse tipo de animação, porque muita gente, um discurso, né, que é padrão pra quem acompanha animação é isso, que a animação 2D morreu, que agora é tudo 3D, agora é tudo com aquela cara Disney e tal, e beleza, se você só tá vendo o que os grandes estúdios estão fazendo, realmente, é a impressão que você vai ter, mas a quantidade de coisa que está sendo produzida no circuito independente é tão diversa e tão rica e explorando as potencialidades da animação 2D ainda de forma tão diversa e multifacetada, mostrando como mesmo a animação 2D, mesmo a animação desenhada à mão, ela pode ser feita de múltiplas formas. Então, para quem fala que a animação 2D morreu, não morreu, e o circuito independente, a animação internacional feita no Brasil, feita na França, né, que são os dois filmes indicados independentes que estão indicados nessa categoria são franceses. Então, tipo, ainda existe muito espaço para esse tipo de produção e basta a gente olhar o que tá sendo feito, sabe? E que bom que tá sendo indicado, né? Sim, enfim. Fiquei muito feliz de conhecer esse filme através do Oscar também. Filmaço. Bom, e o próximo indicado pra gente conversar aqui é Hélio, que é uma animação norte-americana produzida pela Pixar Animation, distribuída pela Disney. Hélio é uma animação que, assim, como você falou antes, né, ela trouxe à tona muitas discussões, principalmente com relação ao fato de ela ter tido uma baixa bilheteria e executivos da Disney. Quem foi mesmo, Henrico? Foi o diretor? Eu acho que foi, tipo, a própria Pixar nas redes sociais. Tipo assim, foi um post de rede social eles falando isso. Isso, assim. Meio que jogaram uma shade no público no geral, falando que vocês reclamam que a gente só posta a continuação, que a gente não cria animações originais, mas quando a gente cria uma animação original, vocês nem vão ao cinema pra ver. Botando basicamente a culpa toda disso em cima do público, o que gerou um monte de discussões sobre isso na internet, assim. Então, é um filme que se tornou emblemático por conta disso, assim, e que refletiu muito o andamento da empresa, da Pixar, como um estúdio em si, né? O que as pessoas costumam ignorar quando elas vão falar de Hélio, que que a animação fracassou, não, porque fracasso de bilheteria, tananã. Primeiro, tem a questão de divulgação, que eu acho até que você já falou sobre isso nesse podcast, não lembrou quando, sobre essa questão de como o filme foi praticamente boicotado pela Disney, assim, a divulgação dele foi péssima e horrorosa. Horrível. E também sobre como vamos todos chegar nesse consenso. Hélio é um filme bem medíocre, mas na verdade, a má qualidade desse filme é um reflexo do ambiente tortuoso nos bastidores dele, né? Tipo, foi uma animação que lutou pra nascer, assim. Teve mudança de direção, teve mudança de enredo, não foi pouca mudança, foi mudanças radicais. Foi um filme que mudou, que virou do avesso durante a produção, assim. E eu acho que, na verdade, a discussão que a gente deveria estar tendo é outra. A gente deveria estar discutindo sobre a liberdade criativa dos artistas da Pixar, dos artistas dos estúdios, assim. E como a intervenção de executivos das grandes cabeças ao redor desses estúdios pode matar um filme como esse, assim. E tem muitas coisas envolvidas. Né? Sim. Bom, como você falou, né, o filme, ele teve uma mudança de direção, né, ele inicialmente seria dirigido por Adrian Molina, né, que foi quem dirigiu Viva a Vida é uma Festa, e teria um protagonista queer, com elementos de cultura latina, muito proeminentes dentro da história. Mas aí, depois de cortes vindos dos executivos da Disney e da liderança das Pixar, o Molina decidiu deixar a direção, insatisfeito com a série de descaracterização da visão original que ele tinha com relação ao filme. E aí, a direção, ela foi assumida por Madeleine Chafarian, não sei se eu falei certo o nome,
mas que foi quem dirigiu o curta Toca, que inclusive eu amo esse curta. E a Domi Shi, que dirigiu Turning Red, que é um filme que a gente ama também. Mas, né, com essa mudança na direção, muita coisa mudou, inclusive toda a ideia do filme em si. A gente sabe que as ideias, elas surgem num lado muito artístico, né, e você intervir desse tanto atrapalha muito durante a produção. Então, os elementos queer foram completamente cortados. A identidade latina ficou assim, passou super despercebida, ficou bem um plano de fundo, assim, insípido. E o Hélio virou basicamente um personagem bem genérico, na verdade, junto do enredo, assim. É importante salientar também que o Adrien Molina, ele é abertamente gay. Então, assim, esse elemento do filme não era por acaso. E ele é diretor de Viva a Vida é uma Festa. Então, ele é uma pessoa latina. Todos esses elementos, eles estavam ali propositalmente. A gente nem tem como saber qual era a real visão original dele, assim. Mas quando eu escuto sobre essas notícias que saíram recentemente, né? Salvo engano, foi inclusive uma reportagem do The Wall Street Journal. E tudo isso é muito recente, o sangue tá super quente, assim. Inclusive, o que essa reportagem falou é que existia uma cena cortada que o Hélio teria um sonho, igual os Sonhos de Luca, que inclusive é um filme super gay também, isso já tá bem definido, e ia ter uma sequência de sonho em que ele ia imaginar o futuro dele, construindo uma família com um crush menino. E assim, seria só uma coisa ali, foi totalmente cortado, e a real é que quanto mais eu escuto, mais eu imagino esse como provavelmente um filme autobiográfico, assim. Eu imagino que seria uma coisa que dialogaria muito com a identidade do Adrien. E eu adoro a Domi Shi, vou defendê-la sempre. Eu gosto de Toca, como a gente... Assim como a Dilly, eu gosto de Toca. Mas a minha impressão é que elas entraram no projeto de forma meio protocolar pra cumprir com a visão dos executivos da Disney de que, tipo, o filme tinha que ser do jeitinho que eles querem. E aí isso matou o filme completamente. É que eu acho que não é muito sobre elas, é sobre o trabalho que elas tiveram que fazer, assim. O filme, elas são ótimas diretoras, mas o filme não era delas. Não era uma história que elas pensaram em contar. Então, a questão toda é essa, né? Mas, basicamente, pra dar um contexto maior, o filme, ele se passa na perspectiva do Hélio, que é um garotinho órfão, que é criado pela tia e apaixonado pelo universo, no geral. O Hélio acredita que ele não se encaixa no planeta, ele é muito solitário e ele busca várias maneiras de entrar em contato com seres de outro planeta, praticamente implorando pra ser abduzido, entre aspas, até que ele realmente consegue chamar a atenção dos alienígenas e é levado ao que é chamado no filme de Comuniverso, onde ele entra em contato com seres de muitos planetas diferentes e busca desesperadamente uma forma de se estabelecer ali pra não ter que voltar pra Terra. Mas tudo, enfim, um desenrolar emocional e de ação dentro do filme vai levar ele pra outros caminhos. No geral, eu acho que é um filme que ele é bem sem sal, na minha opinião. Eu, quando assisti, inclusive, todas as vezes que eu assisti, eu tive sono, as 2 vezes em que eu vi. Não que seja um filme chato em si, ele é bonitinho, ele tem vários elementos legais pra caramba, mas ele é um filme que, tipo... Foi engraçado o jeito que você falou isso de uma forma muito normal, assim, tipo... Eu tive sono. É verdade, eu vi no cinema a primeira vez e eu atribuí a culpa ao fato de estar assistindo o filme 1h da tarde, logo depois de almoçar, mas depois assistindo de novo à noite, eu também dormi, então assim, não dormi, mas sabe quando você fica pescando? Então, difícil. É um filme que é tipo, ele é aproveitável, ele é bonitinho e tal, mas assim, ele merecia estar aqui nos indicados de melhor animação? Não. Não. Inclusive, a gente não colocou isso na pauta, tá? Mas quem deveria estar no lugar de Hélio, você sabe, é Os Caras Malvados 2. Com toda certeza. Esse filme foi completamente apagado do circuito de premiações, assim. Eu nem lembro se ele foi indicado, tipo, ao Globo de Ouro. Eu acho que ele foi completamente esnobado, assim. Não, ele foi esnobado, ele nem aparece. E, tipo, filmaço! Filme de ação do ano. Os Caras Malvados 2, tá? Porra, nossa, sério. E eu assisti no cinema. Esse filme foi incrível de assistir, assim. E outro filme também que a divulgação foi meio apagadinha, né? Nem mal via acontecendo. Mas, pra mim, esse era um filme que merecia estar nessa indicação. Justamente por ser um filme que faz exatamente o contrário de Hélio. É um filme que desafia sempre a própria noção de crível, desafia os próprios limites do que é ser uma animação, do que como eu posso construir a cena de ação mais absurda do universo, que tipo, eles correm em cima de um foguete que tá indo até o espaço. Tipo, não dá pra explicar, gente. Vocês têm que assistir esse filme. Assista Os Caras Malvados. E Os Caras Malvados 2 também.
pô, talvez eu seja meio usado aqui, mas é aquela sequência de filmes que é comparável ao Shrek dos anos 2000, assim. Shrek 1 e Shrek 2, assim. Que é um filme que faz tempo que eu não vi uma coisa assim, que é tipo, que o 2, tipo, consegue expandir e melhorar o primeiro filme, assim, em todos os sentidos. Eu adoro. É um filme que ele é super DreamWorks na sua melhor essência. Exatamente. Mas enfim, Hélio é um filme que não é nem um pouco ofensivo, eu acho, sei lá, eu assisti ele no cinema também, e meio que, nessa vibe de, vou apoiar a produção original, tal, né, já que reclamam tanto que a gente vai no cinema quando eles lançam um filme original. E foi legal, assim, mas, pô, por exemplo, a gente nem falou sobre isso, mas uma das coisas mais importantes ali do filme é que o Hélio, ele faz amizade com um alienígena lá, que é um alienígena criança, que eu nem lembro o nome da criança, e aí tem uma história toda de que ele não quer ser soldado igual o pai. E aí, é um filme tão não marcante que, tipo, e eu e a Julia, a gente viu esse filme juntos, meio que na intenção de, tipo, vamos relembrar o filme pra escrever a pauta, e não fez nem diferença. Tô completamente esquecível, não fez a menor diferença, acho que a gente poderia não ter assistido o filme pra escrever aqui. Mas enfim, eu acho ok, eu acho trágico que o filme tenha se tornado isso. Tipo, existe espaço pra animação original. Quando a animação é realmente boa e tem potencial, assim, existe espaço pra produção original. Agora a gente tá com Hoppers no cinema, que é cara de um focinho do outro, em português, que eu adoro essa tradução. E é um filme que foi a maior bilheteria de um filme original desde Viva, em 2017. Então, assim, eu não assisti ainda, quero muito ver, mas até pra própria Pixar, sabe? Se você faz o filme bem feito e divulga direito, pelo amor de Deus, o filme vai bem, entendeu? Sim, totalmente. Bom, mais uma animação independente que entrou aqui no circuito de indicações de melhor animação do Oscar é Arco, que é outra animação francesa de ficção científica que estreou em Cannes também em 2025 e foi distribuída pela Neon nos Estados Unidos. Inclusive, a mesma Neon de O Agente Secreto. Sim, e o filme é o primeiro longa-metragem de animação do quadrinista francês Hugo Bévenu, e ele tem toda uma ideia em volta do que a gente chama de utopia do amanhã, né? Que o próprio diretor afirmou em entrevistas que pra gente construir futuros luminosos, a gente precisa imaginá-los primeiro. Então é a partir de toda essa ideia que ele carrega a construção da história de Arco. No fim, Arco, assim, antes de dar o contexto geral, é uma animação que eu gostei, achei muito fofinha, mas não foi nada, assim, que mudou a minha vida, e tá tudo bem. As coisas não precisam mudar a nossa vida. Mas eu acho que ela veio mais atrás do que a Pequena Amélie, assim. Eu gosto mais de A Pequena Amélie. Uma coisa que me frustrou desse filme é que eu fui obrigado a assistir ele em inglês. Também, teve isso. Porque, como já é estabelecido aqui, não existia torrent desse filme até a semana passada. E eu estava de mudança, como já foi estabelecido aqui também. Então eu não conseguia ir no cinema ver esse filme. E aí eu tava desesperado, falando, eu não vou conseguir assistir. E aí a gente não vai conseguir assistir todos os filmes pro episódio. Fudeu. E aí eu tive que ir atrás de um drive no Twitter e o único que eu achei era um em inglês. E tive que assistir em inglês, a dublagem é normal, sei lá, super aceitável, mas eu fiquei meio frustrado. Eu fiquei, eu queria ter assistido o filme na língua em que ele foi concebido, em francês, como eu costumo preferir assistir. Mas assim, uma coisa que eu não achei particularmente atraente do filme é a animação, que também é uma animação em 2D. Ele tem uma cadência um pouco diferente, assim, ele não é uma animação tão fluida como a gente costuma ver, né? Eu acho até que, da forma como a gente costuma falar sobre Aranhaverso, que a animação ela tem menos quadros por segundo pra dar essa sensação de um quadrinho, ou de um desenho feito por uma criança. Eu acho que é uma animação que bebe um pouco disso, assim, desse tipo de técnica. Mas é isso, assim, é uma animação normal, não achei particularmente impressionante o efeito técnico. E a história é isso, eu acho que o universo de ficção científica que ele constrói, que é essa ideia de um universo futurista colorido, e meio que também tenta, claro, né, porque qualquer coisa que a gente faz de
ficção especulativa acaba falando sobre o nosso mundo hoje, né? Que discute questões ambientalistas, sobre como o mundo vai reagir à nossa intervenção nele. E, enfim, tem todo o rolê super interessante de que no futuro do arco eles moram, tipo, em casas, como se fossem casas da árvore artificiais, que eles vão até o céu, assim, porque o planeta inteiro virou submerso, né? Foi engolido pela água. Então é interessante imaginar isso, e é um filme super colorido, super vibrante e divertido também, né? Ele é meio galhofa, tem aqueles capangas que aparecem lá. Mas enfim, eu tô também, de novo, furando largada, porque você não falou nem a história, né? Eu ia falar isso. Eu acho que contando a história vai fazer mais sentido o que o Henrico tá dizendo. Basicamente, a história acompanha o Arco, que é um menino que vive numa realidade utópica em 2932, um futuro bem distante, em que as pessoas aguardam a regeneração natural da Terra, enquanto fazem viagens no tempo para coletar espécimes biológicos. Então, no começo do filme, ele até aparece com uma espécie de samambaia, tal, para tentar adaptar ela, para ver se ela consegue se desenvolver ali naquela realidade. E, basicamente, o Arco tem só 10 anos, então é a partir dos 12 que as crianças podem começar a fazer as viagens no tempo, mas ele deseja muito conhecer os dinossauros. Então, ele rouba o traje da irmã mais velha dele e viaja no tempo. Só que o plano dele dá errado, ele acaba no mundo hiperautomatizado de 2075, onde ele conhece a Iris, e juntos eles tentam encontrar uma forma de levar ele de volta pra casa. Inclusive, assim, a gente tava discutindo antes, né, que o filme foi zero sutil com os nomes dos personagens. Quando eu ouvi o nome da menina, eu fiquei assim, ai, Jesus amado. Tipo assim, tudo bem, fofinho, mas, pô, dá pra ser um pouquinho menos óbvio, sei lá. É um filme que, assim, eu acho que você tocou muito no ponto da animação, e eu acho que a minha opinião converge muito com isso que você falou. Eu acho que o que me incomoda no filme é o jeito que ele é animado. Eu acho que foi o que fez eu não gostar tanto dele assim. Porque a história em si, eu achei super interessante. Se eu paro pra pensar aqui agora, é uma história super legal, uma história super inventiva, instigante, assim, mas eu tive a impressão que a animação me desconectou dos personagens, da relação entre eles, eu não sei, eu acho que é o jeito que eles eram desenhados, sabe? Então isso eu acho que foi o ponto máximo pra eu não gostar tanto do filme, porque a história em si é super legal, o plot no final, muito bom, é super emocionante e tal. Não sei se você concorda comigo. A estética do filme, principalmente do desenho, ele tem uma coisa meio que as crianças são desenhadas meio que como pessoas de verdade, assim, tipo, não existe muito espaço lúdico pra direção de arte dos humanos. Eles são pessoas mesmo, o rosto delas é como se fossem pessoas de verdade. E aí tem um rolê meio achando Uncanny Valley nisso, de, tipo, causar um estranhamento justamente por ser muito parecido com a gente, assim. Isso, assim, com o tempo eu rapidamente me acostumei, assim, não foi pra mim uma questão muito grande, não. Inclusive, a gente falou da questão do arco-íris. Eu não lembro se você falou sobre o traje que eles usam pra fazer viagem no tempo, que é literalmente um traje colorido de arco-íris. E eles viram arco-íris no ar, né? Eu vi uma review no Letterboxd, uma pessoa falando que é um hijab LGBT. É basicamente isso, assim. E é bem toscão, mas é meio camp também, tipo... Com o tempo, tipo, depois de um tempo eu meio que aceitei. Falei, é isso, tá tudo certo. E aí tem um rolê que a viagem do tempo pra ela acontecer, ele precisa estar no sol, porque o que faz a viagem ser possível é a refração das cores com o sol. Tanto é que quando ele tá fora da luz, a roupa, ela fica de uma cor só, ou fica branco, ou fica marrom, né? Ela perde a cor. Então, é meio como se ele realmente fosse um arco-íris, né? As coisas se facilitam quando ele tá com sol e chuva. Inclusive, quando ele tá sem... Ele fala isso, quando ele tá sem aquele diamante, porque senão ele quase não ia conseguir viajar, né? Porque qual é a probabilidade de ter sol e chuva? Nem sempre. Sol é maior. Então, quando ele tá sem o diamante, ele precisa do encontro do sol com a chuva, porque é aí que vira o arco-íris, né? Então, é só assim que ele consegue viajar. Não sei se foi uma interpretação errônea minha, mas me deu uma vibe, principalmente com os capangas lá, que são os caras que eles viram um viajante desse uma vez na vida deles e ficaram obcecados e basicamente construíram a vida ao redor de tentar provar que aquilo era real. E meio que a impressão que me dá é que meio que o filme define que todo o arco-íris são os viajantes no tempo, e os viajantes no tempo construíram o arco-íris, e na verdade toda vez que a gente vê arco-íris é um viajante. Tipo, tá ligado? Me dá meio que essa impressão, entendeu? E eu aí, não tive essa impressão, mas faz sentido. Eu acho um conceito meio engraçado, que realmente é isso, eles viajando em cada tempo pra tentar, tipo,
coletar espécimes e tal. E quando ele vai pra 2075, é tipo um mundo catastrófico, é tipo incêndios o tempo todo, tempestades que, tipo, devastariam cidades, né? Mas as cidades já são construídas tecnologicamente pra conter a chuva. É completamente bizarro. E aí todo mundo, né? Todo mundo anda com óculos, que agora os celulares são óculos, né? E aí é como se todo mundo estivesse olhando pro celular o tempo todo. E aí tudo é feito por robôs. E é interessante porque quando você vai pro tempo do arco, a tecnologia foi meio que superada. Nesse sentido, né? Eles tentam voltar, né? Eles têm a tecnologia analógica deles ali, mas eles são autossuficientes. Eles não precisam de um robô nem nada. Eles fazem por conta própria, tipo, como se fosse realmente algo cíclico. E eu acho, quanto mais é isso que você falou, quanto mais eu penso na premissa, mais eu acho interessante. Mas a execução do filme em si, eu não acho ela excepcionalmente única. Eu acho que é muito fofinho, mas que é isso, tipo, assista o filme, é legal, tal, tá no cinema, inclusive. Talvez se você não seja de São Paulo seja mais difícil, mas tá em cartaz. Mas assim, não me marcou tanto, também concordo com você. Em contrapartida, o último filme que a gente vai trazer aqui hoje é um filme que ambos gostamos muito, que é Zootopia 2. Mas que a gente não esperava gostar também, né? Exatamente. Contrariou, seguiu mais ou menos a linha do que o Henrico tava falando no Caras Malvados, né? Caras Malvados 2, que a gente não espera que uma continuação vai ser tão boa e surpreendeu pra caramba, principalmente se tratando de Disney, já que essa é uma animação produzida pela Disney Animation, né? A gente não espera que uma continuação produzida pela Disney vai ser boa, porque as últimas que a Disney produziu foram péssimas. Então foi um filme que surpreendeu a gente pra caramba, né? É que geralmente a filosofia da Disney com animação é: eu vou tentar sugar o máximo possível de dinheiro dessa franquia possível, assim. E é tipo, é menos de um interesse artístico em fazer aquele filme, mais de tipo, a gente precisa ter pra fechar o ano financeiro ali da Disney e tal, enfim. Então, tipo, se a gente não fecha em verde se a gente não lançar Zootopia 2 ou o próximo filme da Marvel. E tipo, se eu não fizer 1 bilhão esse ano... eu fracassei. Estamos em crise, tipo... Enfim, e Zootopia 2 é um filme que foi a maior bilheteria do ano, inclusive. Perdão, não foi não. Eu acho até que é interessante a gente falar sobre isso, tá? Porque tem muitas animações interessantes, mas é engraçado que a maior animação do ano foi completamente esnobada e eu quase caí nessa armadilha, que foi Nisa 2, que é a animação chinesa que lançou em janeiro de 2025, e é a maior bilheteria em animação de todos os tempos e a maior bilheteria de 2025, mas que... Tanto é que ficou no cinema um tempão, né? Aqui no Brasil foi foi um relativo sucesso, assim, tipo, ficou em cartaz por várias semanas, e foi uma animação absolutamente esnobada pelas premiações ocidentais todas, assim, e é difícil, porque você pode até falar que a maior parte dessa bilheteria é no circuito chinês, mas agora, uma animação que faz esse barulho e esse dinheiro ser completamente ignorada, não parece ser uma coisa, tipo, simplesmente porque as pessoas não assistiram, parece ser uma questão de boicote mesmo, por parte dessas premiações. Então, assim, quase caí nessa. Mas Zootopia 2 foi a maior bilheteria de um filme de Hollywood esse ano passado. E como os jornais noticiam, a maior bilheteria de uma animação hollywoodiana de todos os tempos, né? Passou os números de Divertidamente 2. O que é assim, né? Divertidamente 2 foi um filme que eles investiram muito nas propagandas do filme. Foi um filme que, tipo, meses antes do lançamento dele, já existia uma campanha enorme em cima do filme. Então, pra mim, é, tipo, completamente impressionante que esse filme tenha ultrapassado. E grande parte do que permitiu esse filme fazer esse dinheiro foi o apelo com o público chinês, né? Então a bilheteria lá na China foi muito boa. E é sobre isso que eu queria dizer, que quando a gente compara Hélio com Zootopia, o que a Disney vai aprender? Qual conclusão a Disney vai chegar? Vou fazer mais sequências, né? Usar todas as IPs que eu tenho e foda-se animações originais. E não que, nossa, vou dar abertura pros meus artistas pra fazerem um filme que eles querem fazer e fazer os comentários que eles querem fazer nesse filme, porque é isso que as pessoas querem ver. As pessoas querem ver um filme de verdade, feito por pessoas de verdade. Então, assim, foda. Porque Zootopia 2 é, acima de tudo, um filme muito interessante.
Tipo, sim, eu acho que o que traz a beleza do Zootopia 2, o que faz ele ser muito bom, é que, para além dele seguir a linha de raciocínio do filme 1, não só tecnicamente, como ele evolui pra caramba aqui nesse segundo filme, mas ele mostrou que esse universo tem, de fato, muita coisa pra ser dita. Que é diferente de vários outros universos dentro da Disney e Pixar, né? Mas aqui, ele mostra que tinha mais coisas pra acontecer. E a gente precisava ver esse cenário, a gente precisava ver a Zootopia novamente. Não foi uma coisa pura e simplesmente pra vender, sabe? Pode ter sido, assim, lá dentro da empresa, mas a ideia dos criadores e de quem produziu o filme foi trazer uma nova mensagem a partir daqui, o que eu acho que foi super interessante, né? Porque dentro do primeiro filme, você vai concordar comigo, já vinham várias alegorias sociopolíticas e muitas discussões com relação a isso, e eu acho que aqui, nesse segundo filme, ele novamente traz novas discussões acerca dessas temáticas, e ele se aprofunda muito mais nos temas emocionais, como que seguindo a linha do primeiro filme, né? Pra mim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi essa delicadeza no trazer temas difíceis pra discussão, como voltar na questão do preconceito, focar na relação da Judy e do Nick com mais profundidade, não só tipo, é uma dupla engraçadinha que funciona aqui, mas sim em como eles se sentem um com relação ao outro, como eles se relacionam. Então eu acho que ele fez isso aqui de um jeito muito bonito, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Inclusive, eu acho que já dá pra falar da sinopse, né? Total. Bom, o filme, ele retoma basicamente a história da dupla, que é a Judy Hopps e o Nick Wilde, que agora eles são oficialmente parceiros na polícia de Zootopia. E a união dessa dupla, aqui nessa narrativa, ela é colocada à prova quando surge um novo mistério ligado a um recém-chegado à cidade de Zootopia, que é o réptil Gary the Snake. E a partir daí, eles passam a explorar uma zootopia que ninguém conhecia. O que eu acho interessante aqui é que eles trazem diferentes animais pra dentro do contexto da zootopia. Então, é como se aquela região metropolitana ali de Zootopia não coubesse mais a história. Ela precisasse ser expandida para suas periferias. E é dentro dessas periferias que a gente descobre uma infinidade de animais que a gente não via no primeiro filme. No primeiro filme, a gente vê mamíferos, em sua maioria. Aliás, só mamíferos em Zootopia, né? Acho que sim. O que também traz uma nova discussão, se a gente for parar pra analisar, assim, o que isso pode trazer de mensagem e o que isso reflete da nossa própria visão com relação à natureza, né? Eu vou até dar uma brisada aqui, eu acho que você há de concordar comigo, mas os meus amigos que trabalham com fauna, eles se referem a esse fenômeno como fofofauna, que é assim, as pessoas costumam se relacionar e defender mais animais que são fofinhos. Por isso que os mamíferos, eles entram mais em conta quando a gente pensa na visão do ser humano no geral. Então, os seres humanos gostam mais dos mamíferos, porque eles são fofinhos, porque eles são bonitinhos, e aí as pessoas se relacionam com eles. Diferente, por exemplo, de um réptil, de um inseto, que são animais que não despertam esse interesse na humanidade e essa sensibilidade. E eu acho que esse filme traz isso aqui de um jeito super interessante. Então, é uma coisa assim que, brisando, dá pra entender ele traz vários recados aqui e ao mesmo tempo reflete o que a gente vê dentro da nossa sociedade como humanidade. É super interessante, né? Eu acho legal você falar da fofofauna, porque você já falou disso. Não sei se você lembra, mas você falou da fofofauna no episódio de Flow. É verdade. Na época eu editava, então eu memorizei bem. Eu gosto de você ter trazido esse conceito aqui, porque meio que a premissa toda é que essa visão de demérito sobre animais que visualmente não são tão atraentes é refletida no próprio filme, né? Porque a real é que as pessoas já têm um julgamento sobre o Gary the Snake, justamente por ele ser uma cobra peçonhenta e todo mundo já presume que ele vai atacar alguém, que ele vai envenenar alguém e enfim, já coloca esse rótulo ali nele. E aí depois ele mostra que na verdade ele não é ruim, que inclusive naquela loucura, naquela corrida toda dele tentando fugir das pessoas, ele acaba picando, tipo, alguém sem querer e ele tem um antídoto com ele, porque ele sabe que existe esse perigo, mas ele tá preparado pra ajudar o outro, porque não é a intenção dele machucar ninguém. E aí,
eu acho a alegoria de Zootopia 2 bem mais interessante do que a do primeiro, porque as pessoas sempre acabam brincando com a ideia que, tipo, predadores e presas é, tipo, uma metáfora pra racismo, só que é uma coisa meio, tipo, na vida real, as presas têm motivo de verdade pra não gostar dos predadores, porque os predadores, de fato, comem as presas. Então, assim, no fim das contas, é uma metáfora meio esquisita, assim, que, tipo, enfim, eu acho super interessante, eu gosto muito de Zootopia, mas que é uma metáfora que quando você começa a tentar fazer, tipo, conectar uma coisa com a outra, tem muito buraco e às vezes acaba caindo umas coisas meio esquisitas e, enfim, é um filme muito, muito legal mesmo e que era um pontapé pra uma coisa muito grande que eu acho que floresce finalmente nesse Zootopia 2. Que eu acho que trabalhar na alegoria através de categorias diferentes de animais, ou seja, mamíferos e répteis, funciona muito mais nesse sentido de falar sobre preconceito. E o mais interessante é que esse filme fala sobre imigração, fala sobre xenofobia e principalmente sobre gentrificação. Porque qual que é o plot dele? Eu nem lembro lá qual é o nome dos vilões, que eles são tipo uns lobões e tal. São linces. São linces, que é uma família lobo. Eles são... gatinhos. Eles sendo gatinhos, mas enfim, é tipo, é uma família de magnatas que construiu ali todo um trecho de Zootopia só pros linces, que completamente congelado, né, pela convivência deles, né, porque são animais que convivem em ambientes muito frios. E aí, o que a gente descobre no filme é que, na verdade, todo aquele trecho era um bairro de répteis e que a família dos linces literalmente enterrou o bairro dos répteis com neve para construir o próprio bairro ali, né, para construir um espaço para os semelhantes dele, expulsando as pessoas que verdadeiramente moravam lá. E tem essa história, né, de que quando a gente relaciona, né, quando a gente faz essas conexões de que, não, porque no mundo real, né, o discurso contra a imigração é que essas pessoas estão roubando emprego, porque essas pessoas estão, enfim, né, toda essa demonização em torno de imigrantes, sendo que essas são as pessoas que constroem a sociedade, que muitas vezes construíram o país. E é exatamente isso que Zootopia mostra de uma forma, né, alegórica, que eu acho que é a avó ou mãe do Gary, não lembro, que foi quem fundou Zootopia, né? E a família dos linces foi lá e, tipo, escondeu isso do mundo pra poder ter um motivo, né, pra transformar os répteis num bode expiatório pra eles conseguirem dominar ali da própria forma deles. Eu assisti o filme tem um tempinho, então eu não lembro exatamente de tudo. Mas eu achei esse plot, a sacada tão foda. E é tipo... E é isso, é uma alegoria que é muito rica, que dá muito espaço pra explorar outras coisas e subtextos ao redor do filme. Sem contar a própria relação da Judy com o Nick, como você falou, que é tipo... Como eles são pessoas completamente opostas e o filme, ele tipo... De fato... se aprofunda na subjetividade de cada um deles pra entender por que eles se relacionam desse jeito. E eles têm esse atrito, eles têm esse choque, e eles precisam chegar numa conclusão juntos, né? O clímax final, que eles têm aquela conversa com o nascer do sol, assim. É muito lindo. É a minha cena favorita do filme, assim, e é lindo, como você falou. Eu acho que assim, fora o K-pop Demon Hunters, ou Guerreiras do K-pop, né? Esse é o meu segundo filme favorito da temporada. Eu acho que, assim, pela história, no quesito técnico, ele merecia também o prêmio, mas a gente já sabe que o prêmio tem dono, né? Mas é um filme muito lindo, é um filme que, inclusive, eu concordo com você, eu acho que ele, no quesito de discussões complexas e políticas, ele traz um olhar muito mais amadurecido e interessante do que o Zootopia 1, e ele faz analogias mais interessantes, na minha opinião, no quesito biológico também, entre política e os animais, assim. Claro que o objetivo deles não é ser fidedigno, né? A natureza em si, até porque tem nada a ver. Mas, exatamente, eu acho que eles usam de elementos da natureza muito bem aqui. Então eu acho que é um filme, assim, foi um grande acerto da Disney, então me surpreendeu muito positivamente. O que eu acho triste é que a Disney não vai aprender a lição com esse filme. Não vai. Infelizmente. Mas é um filme incrível e que eu só não torço pra ele vencer o Oscar porque eu não quero que a Disney continue vencendo Oscars. Eu quero
quero que eles continuem perdendo. E eu torço pra que, seja lá o que eles que lancem esse ano. Infelizmente, Aranha Verso 3 é só ano que vem, então algum estúdio vai ter que tirar alguma coisa da cartola esse ano, porque eu não aceito o Disney vencendo o Oscar ano que vem. Eu quero que esse recorde se siga, porque eu quero que a Disney sente-se em cima da própria significância e entenda que alguma coisa precisa mudar. O Oscar tem dado essa mensagem de alguma forma, né? Que eles estão cada vez mais perdido relevância dentro do próprio cenário, né? Zootopia 2 é incrível, adoro, mas vou torcer pra Guerreiras do K-Pop ou qualquer outro, porque, enfim, é isso. Questões. Mas Zootopia 2 é um filme foda e recomendo fortemente. Caso você não tenha visto no cinema, deve sair no streaming em breve, assista. Foda, vale muito a pena. Então é isso, é aguardar a chegada da premiação e ver quem é que vai levar a boa, né? E, gente, quadro novo, como a gente já apresentou no episódio passado. Agora, todo final de episódio, a gente traz uma leva de recomendações pra vocês, de coisas que a gente tem assistido, lido, jogado... Enfim, qualquer tipo de obra, mídia que tenha guiado a gente ao longo dessas últimas semanas e meses, para vocês saberem também o que a gente tem consumido e também a gente dá recomendações para vocês, que às vezes a gente até gosta, mas que não tem espaço aqui para virar um episódio completo e, enfim. Mas agora a gente tem um nome para esse quadro, que é a prosa da vez. Finalmente demos um nome pro quadro. E dessa vez, a gente decidiu fazer a prosa da vez em conjunto. No episódio passado, cada um deu uma recomendação. E agora a gente decidiu fazer uma recomendação conjunta, já que foi uma experiência que a gente viveu juntos. Que assim, vai ser uma recomendação que provavelmente vocês não vão conseguir usufruir. Mas é um jeito da gente trazer esse tema pra cá, que foi o show do Bad Bunny em São Paulo. Sim, você que escutou o nosso episódio sobre Debitar Umas Fotos em outubro do ano passado. E a gente falou que a gente não tinha os ingressos do show, mas que a gente torceu, a gente cruzou os nossos dedos. O universo respondeu às nossas orações. O universo respondeu, o ingresso chegou e a gente conseguiu assistir esse show. E, enfim, a gente inclusive tava na cadeira superior, então o setor mais barato, a gente tava hiper longe, então assim, a gente não tava nem perto ali dos palcos, né, porque eram 2 palcos, a Cacita e o palco principal. Mas a experiência do show foi tão única, foi tão incrível e ele foi realmente uma resposta do universo, né? Sim. Foi uma amiga do nada, uma amiga de infância, mandou mensagem pro Henrico do nada, oferecendo os ingressos, porque ela não ia poder ir. Tipo assim, a gente nem tava procurando, a gente nem esperava. Foi só depois disso que abriram novamente os ingressos pra venda, ingressos adicionais. Então foi realmente uma resposta do universo, né? Uma grande sorte que a gente conseguiu ter essa experiência, mesmo que num setor não tão legal. O ingresso literalmente caiu no nosso colo. Exato, não tinha como falar não. E também assim, era o que provavelmente a gente pegaria se a gente também não... se a gente tivesse comprado normalmente, assim. Mas o show, a produção do show, o setlist, a energia, as pessoas... Foi excelente. Assim, foi uma experiência muito boa. Todos os detalhes que foram pensados, a iluminação, a estrutura, até o souvenir do show, que a gente levou uma câmerazinha. Tudo muito legal, tudo muito bem pensado, sabe? Parece que... Sabe quando você vai num show que de fato você sente que foi uma pessoa que planejou aquilo ali? Eu me senti muito querida dentro do show do Bad Bunny. E é um show que ele te faz se sentir presente, independente de qual setor que você está. A própria filosofia de ter os 2 palcos, né? Porque ele passa, honestamente, mais da metade do show na Cacita, fica do outro lado do estádio, do lado da pista, de quem pagou o mais barato, e quem tá lá nos VIP, nas pistas premium, também se lascou. Mas eu gosto disso porque é isso, você transformar o show em uma experiência democrática em que todo mundo consegue experimentar um pouquinho daquilo e, tipo, viver um pouquinho daquilo. Né? Você não precisa pagar rios de dinheiro pra estar perto do palco. Eu acho lindo, assim, e essa atenção da própria câmera, assim, porque muito show tem luzes, né, que eles entregam pra você, e aí as luzes geralmente são braceletes, iluminam junto com as luzes do palco, e aí depois eles te obrigam a devolver na saída do estádio. Mas o mais interessante das câmeras é que eles não pedem de volta, você traz ela de volta pra casa
e aquilo vira, de alguma forma, uma memória eterna daquele dia que você teve. Então, só essa tensão, assim, de, tipo, te colocar dentro daquela experiência, de te incluir naquilo, assim, foi uma experiência coletiva, acima de tudo, muito foda. Assim. Eu acho que pra mim, o que resume bem o porquê eu gostei tanto dessa experiência é que pra mim ele foi o estopim de toda a mensagem do álbum Debí Tirar Mais Fotos, que foi o álbum que eu mais escutei, meu álbum preferido do ano passado. Então pra mim foi muito bonito ter visto ele materializado ali em formato de show. Então, sim, não tinha como não falar dele aqui, né? Talvez você não consiga ver o show dele, a não ser que você esteja na Europa, que é pra onde ele vai agora. Mas aproveite essa oportunidade, pra caso você não tenha escutado Debí Tirar Mais Fotos ainda, não sei porquê, escute. Pelo amor de Deus, esse álbum é muito bom. E depois disso, escute o nosso episódio sobre o álbum também, que também é um episódio muito legal. Sim, definitivamente. E assistam o show do Super Bowl no YouTube, tá inteiro disponível lá. Vale a pena. Incrível. Bem, obrigada por nos escutarem até aqui. Continue nos acompanhando nas plataformas de áudio. Não esqueçam de nos avaliar com 5 estrelas no Spotify ou da forma que for, na plataforma que dá sua preferência, que você estiver escutando. Isso ajuda muito o podcast a continuar chegando em outras pessoas e ajuda muito a gente aqui. Então, se você gosta, se você tem apreço pelo nosso trabalho, compartilhe também o nosso podcast com seus amigos, nos grupos de WhatsApp, no Instagram, onde for, no Twitter, qualquer rede social, com as pessoas que você acredita, principalmente, que vão gostar do que a gente faz aqui. Esse episódio foi editado por Yoshi Ohashi e vocês podem nos seguir também nas nossas próprias redes sociais. A gente tá produzindo conteúdos pro Instagram e pro TikTok em @gêmeosemprosa e @gêmeos.em.prosa no TikTok, respectivamente, né? Nos sigam também em nossas redes sociais pessoais. Você me encontra no Instagram em Julia_Nunes. E você me encontra em todas as redes possíveis em @Henrico Souto, Henrico com E e Souto com U. E é isso. Tchau. Até mais. Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.